presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, haveria chamado o presidente Bolsonaro de burro? Pois é, o presidente Bolsonaro, cujo faz parte do seu partido, PL, isso quem mencionou foi a ex-mulher do Valdemar. E aí, seria verdade ou não? Vamos verificar isto neste vídeo. Outra coisa também importantíssima, regulamentação das redes sociais. Para quem ainda não sabe, o Alexandre de Moraes está querendo mandar um projeto, uma solicitação junto ao Congresso para regulamentar as redes sociais. E aí? Olha, deixa eu te dizer outra coisa. Outros países já estão querendo comparar o Brasil com países ditadores como China, Irã, dentre outros aí. Vamos verificar aqui também neste vídeo. E também aquela treta entre Estados Unidos e a China com aquele balão espião que os Estados Unidos derrubou. A Rússia entrou aí questionando a suposta derrubada deste balão. A China não gostou. Vamos verificar todos os detalhes neste vídeo. Eu só peço, é novo, é nova? Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E também, se vocês já fazem parte da nossa família, compartilha com todo mundo. Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson, trazendo mais um conteúdo político para você, que é brasileiro, precisa entender. Já sabe, não precisa gostar de política, mas precisa entender. Beleza? Pois apertem os cintos que lá vem mais informação. Pois bem, está rolando aí uma confusão entre o presidente do PL, o Valdemar, que inclusive o presidente Bolsonaro faz parte deste partido, que é o PL, a sua ex-esposa, a ex-esposa do Valdemar, do presidente do PL, havia dito que o Valdemar, quando ia para casa, dizia que o presidente Bolsonaro era burro. Dizia muitas vezes para ela, olha, o presidente Bolsonaro é burro, não sabe o que faz, sei lá o quê. Agora, seria mesmo verdade que ele havia dito isso? Segundo as informações, ela teria como comprovar que o Valdemar havia chamado o Bolsonaro de burro. E isso, meu amigo e minha amiga, pode acarretar em um problema gigantesco. Por quê? Porque imaginem se o Bolsonaro sai do partido do PL. Imaginem aí, provavelmente todos aqueles que o apoiam vai junto com ele, como vários deputados, vários senadores e outros aí políticos, não é? Agora lembrem-se, o presidente Bolsonaro foi o que alavancou o PL. Nós sabemos muito bem disso. Vários e vários deputados e vários senadores se afiliaram ao PL e, consequentemente, se candidataram. Mas não porque estavam no PL, não, porque tiveram o apoio do Bolsonaro. Vocês sabem muito bem do que aconteceu, não é? Outro assunto que nós vamos tratar aqui, regulamentação das redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes teve a brilhante ideia vai mandar, né? Era um projeto para o Congresso para regulamentação das redes sociais. Como assim, Jefferson, uma regulamentação das redes sociais? Vou te explicar. Você está lá no seu YouTube ou então nas suas outras redes sociais e colocou uma coisa que você não concorda. Vou dar um exemplo. Com o presidente Lula. Disse, Lula, eu não concordo com isso e com aquilo outro. E coloca ali. Tem algumas pessoas que xingam, né? Tem outras pessoas que chamam ele de outra coisa. E o ministro Alexandre de Moraes iria pegar a sua rede social e iria bloqueá-la. Por quê? Porque ele estava regulamentando. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o presidente Bolsonaro ganha as próximas eleições, ou qualquer outro ganha aí as outras eleições, não é? Se você não concorda com a ideia dele, se ele fizer por algum motivo, alguma cagada lá na frente, você xinga ele, você diz que ele é burro. Aí o STF, o TSE, regulamentou as redes sociais e você teria sua rede social bloqueada. E aí, você concorda com isso? Cadê aí o livre-arbítrio do que você pode dizer ou não dizer? Cadê aí a democracia? Outro assunto também que nós vamos tratar aqui. Guerra. Isso mesmo, guerra. Estados Unidos e China.
com aquela derrubada do balão? Eu vou explicar para vocês todos os detalhes com os slides, que fica mais fácil de compreender. Vejam aí na tela. Pois bem, o primeiro assunto é esse aí. Valdemar chamou o Bolsonaro de burro. Vários jornais estão noticiando isso. Eu peguei esse aqui para vocês olharem. Valdemar sempre disse que Bolsonaro é burro, afirma ex-mulher do presidente do PL. Maria Cristina Mendes Caldeira, ex-esposa do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, revelou que o ex-marido considerava o correligionário e ex-presidente do partido do ex-presidente Bolsonaro burro. Para a solicitante, Valdemar não é político, mas sim um homem de negócios. Abre aspas, olha o que ela diz. O Valdemar sempre disse que o Bolsonaro é burro e do baixo clero, mas ele fez uma conta política. Hoje está liderando esses malucos de extrema direita. Ele é um águia. Já sabia quantos votos ia ter em cada urna antes da eleição, disse em entrevista à coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Então, pessoal, vamos lá, para que vocês entendam. A ex-mulher do Valdemar, ela disse o seguinte, se eu não me engano, hoje ela mora nos Estados Unidos. Ela disse que todas as vezes que o Valdemar chegava em casa, dizia que o presidente Bolsonaro era burro, que ele era aquele membro do baixo clero. Para quem não entende, vamos dizer assim, da época de Roma, daqueles tempos mais antigos, né? Existia o clero, que era aquelas pessoas mais importantes, e o baixo clero, que era uma pessoa que queria ser importante, mas não era importante. Era mais, vamos dizer assim, mais burra, como a ex-esposa do Valdemar falou. Então, ela confirmou que quando o presidente do PL chegava em casa, ele mencionava isso, dizia que o Bolsonaro era burro, isso, aquilo, outro. E, segundo informações, ela teria como comprovar isso. Se de fato ela comprovar isso, meu amigo e minha amiga, pode gerar aí uma dor de cabeça para o Valdemar. Por quê? Como eu havia dito anteriormente, se o Bolsonaro sair do partido e for para outro partido, automaticamente ele leva aqueles que o apoiam. E o PL, que hoje é um partido que é muito grande, não é, comparado a outros, por quê? Por conta do Bolsonaro, se tornaria um partido menor. Porque automaticamente iria sair Bolsonaro, seus filhos, que são aí políticos, não é? Os outros parlamentares que apoiam aí com unhas e dentes o presidente Bolsonaro, e por este motivo iria fraquejar ainda mais o PL. Já está meio capengando, vamos dizer assim, não é? Por conta de vários acontecimentos. Mas eu acredito que nada vai surgir daí não. E se surgir, pode ser que complique aí a vida do PL. O que você acha? Você acha que o Valdemar ele deve ter dito isso? E aí? Outro assunto que nós vamos tratar aqui agora, pessoal. Preste atenção aí nesta matéria. Vejam só. Regulamentação das redes sociais. Moraes diz: TSE levará ao Congresso proposta de regulamentação das redes. O presidente do Tribunal Superior e ministro do TSE, do STF, Alexandre de Moraes, afirmou na terça-feira, dia 3, que pretende levar ao Congresso uma proposta para regulamentar as redes sociais para combater uma captura das plataformas por populistas de extrema direita. Nós adotamos várias medidas que agora levaremos a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral ao Congresso Nacional. Mecanismos de regulamentação das redes sociais. Moraes argumentou que lavagem cerebral transforma pessoas em zumbis. E, segundo ele, é uma estratégia proposital formulada inicialmente pela extrema-direita norte-americana após a chamada Primavera Árabe, motivo popular de enfrentamento aos regimes autoritários que teve início na Tunísia em 2010 e se espalhou por outras nações no norte da África e Oriente Médio. Então, meu amigo e minha amiga, vamos lá. O Alexandre de Moraes está dizendo o seguinte, olha, se você falar alguma coisa que eu identifique como algo não democrático, nós vamos banir a tua rede social. Ou então nós vamos bloqueá-la por algum tempo, determinado por ele, claro, e você ficaria suspenso de utilizar as redes sociais. Eu fico pensando assim,
Se for um exemplo, uma ameaça de morte, isso e aquilo outro, para você saber o que de fato está acontecendo, eu até concordaria. Mas imaginem vocês se ele começar a colocar aquilo que ele acha certo para regulamentar as redes sociais. Imagine só, vamos lá. Você votou em Bolsonaro. Você não concorda com o governo do Lula. Vamos dizer que você critique o governo Lula. Se o Alexandre de Moraes entender que essa crítica ela é algo antidemocrático, ele vai bloquear suas redes sociais. Vou dar outro exemplo aqui para quem votou no Lula. Vamos dizer, se você votou no Lula e o Bolsonaro ganhasse as eleições. Se você não concordasse, começasse ali a falar mal do Bolsonaro, aí o Alexandre de Moraes não concordasse com o que você tinha falado, ele iria bloquear suas redes sociais. Imaginem vocês, na época que o presidente Bolsonaro era presidente, não é? Ou então na época que Dilma era presidente, quando o pessoal xingava ela de todos os adjetivos, como também o Bolsonaro que xingava ele ao máximo aí. Imaginem se eles fossem bloquear as redes sociais de todo mundo que xingou o Bolsonaro, de todo mundo que ameaçou o Bolsonaro, de todo mundo que xingou Dilma, que ameaçou Dilma. Imaginem aí se a metade da população não estaria sem redes sociais. Pois é, então essa regulamentação ela pode ser perigosa. Mas claro, tem que passar pelo crivo ali dos Congresso Nacional. Agora, vejam aí essa outra matéria. Brasil comparado com a Rússia, a China e Irã, que algumas pessoas consideram países de ditadores, vamos dizer assim. E vamos ver aí o que a matéria diz. Regulamentação das redes sociais nivela Brasil, a China, Rússia e Irã. O projeto a ser enviado ao Congresso pelo Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar redes sociais, tais como anunciado, pode nivelar o Brasil a países autoritários, de reduzindo apreço por liberdades como Rússia, China e Irã, dentre outros aí, não é? Democracias em geral não relativizam o exercício de liberdade, sem prejuízo a punições de crimes previstos, como calúnia. Ou seja, vamos lá, se você xingou alguém, você vai ser processado por calúnia e difamação. Ponto final. Ah, mentiu, fez isso, inventou conversa de Beltrano, de Cicrano, xingou ele, vai ser processado por calúnia e difamação. Ponto final. Agora vamos lá. Críticos da teocracia iraniana são presos. Pois é, imaginem só, você criticou o governo Lula, você vai ser preso. Imaginem aí. Ah, você não concorda com o Alexandre de Moraes, você criticou ele, você é preso. Meu amigo, eu sei que já tem alguns casos acontecendo, não é? Como isso aí. Já tem alguns casos acontecendo, mas pode ficar pior. Se já está assim, pode ficar muito pior. E na Rússia de Putin, cidadãos podem ser enquadrados por crime contra a segurança nacional, porque não concordaram, um exemplo, com a decisão do Putin, que invadiu a Ucrânia. Imagine só, você xingou o cara, ou então você não concorda com ele, porque ele invadiu a Ucrânia, e você é preso por conta disso. Vai responder criminalmente por conta disso. E se o Brasil adotar essa mesma regra, pode se preparar, porque isso seria apenas o início. Pode vir a piorar futuramente. Eu estou dizendo isso não para você que votou em Bolsonaro, não para você que votou em Lula, ou em Ciro, ou em Simone Tebet. Não. Para toda a população brasileira, tá? Para todo mundo. Se regulamentar. Ah, mas eu vou regulamentar, eu votei no Lula, eu apoio. Não quero ninguém xingando o Lula. Vou regulamentar, vou votar para que regulamente as redes sociais. E depois, quando o Lula sair? Se entrar um político que você não concorda? E aí? Se você xingar ele e você for preso por conta disso? Vamos ter cuidado com essas ideias que essas pessoas estão querendo. Pelo amor de Deus, não é? Então, espero que isso não aconteça. Mas aí, mudando de assunto, vamos para aquele caso problemático de Estados Unidos e China. Vejam aí esse slide aí, esse próximo slide. China não gostou da reação dos Estados Unidos. Ministério da Defesa da China diz que ataque dos Estados Unidos a balão foi reação exagerada. O ministro da Defesa da China protestou neste domingo contra o ataque dos Estados Unidos contra um dirigível chinês
não tripulado nos Estados Unidos, dizendo que foi uma reação exagerada. A China se reserva o direito de usar os meios necessários para lidar com situações semelhantes, disse Tan Kafei, porta-voz do ministério, em comunicado sem dar mais detalhes. Não explicou, mas foi meio que um alerta aí, não é? Um caça militar dos Estados Unidos abateu um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul no sábado, uma semana depois de entrar pela primeira vez no espaço aéreo dos Estados Unidos e desencadear uma saga dramática e pública de espionagem que piorou as relações sino-americanas. A China disse que dirigível era um balão meteorológico que saiu do seu curso. Seria mesmo verdade? Olha aí também esse próximo slide. A Rússia não gostou? Claro que a Rússia não vai gostar, não é? Claro, ela é contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandando tanque lá para a Ucrânia, mandando míssil. A Rússia ia apoiar isso aí? Claro que não, mas vejam só o que a Rússia disse. Rússia diz que China está agindo com responsabilidade sobre o incidente com o balão. Vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, acho que é assim, não é? Disse nesta segunda-feira, dia 6, que está confiante de que a China está adotando um curso de ação responsável em relação a um incidente no qual um balão chinês invadiu o espaço aéreo dos Estados Unidos, informou a agência de notícias RIA. Os Estados Unidos disseram que o objeto era um balão de vigilância, o derrubaram. A China afirma que era uma aeronave civil e protestou contra a resposta com uma reação exagerada óbvia. Pois é. Então, meu amigo, aconteceu o seguinte, presta atenção. A China mandou um balão, segundo eles, era para ver questão climática, essas coisas, e esse balão fugiu da órbita. E foi ali, fugiu do rumo, não é? E foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já vinha verificando isso. E o que deixa, assim, meio com dúvida é que esse balão passou por bases americanas. É, pessoal, passou por bases americanas. Não passou por um terreno onde não tinha nada, não. Se fosse isso, até dava para você entender. Mas esse balão passou por 2 bases americanas, bases militares, tá? Então, por que ele passou logo por bases militares, onde poderia ter passado por terras aí não habitadas, vamos dizer assim? Aí os Estados Unidos, para evitar ali espionagem, mandou foguete e derrubou o balão. Aí a Rússia não gostou, a China também não gostou, tá aquela confusão lá. Mas isso, pessoal, pode vir a agravar cada vez mais. Já está começando aí a encurtar os laços políticos entre China e Estados Unidos. Agora, como os Estados Unidos querem identificar o que de fato tinha nesse balão, veja aí esse outro slide. Saberemos a verdade logo mais. Estados Unidos manda equipe para recuperar balão chinês enquanto pensam em como retaliar. Olha aí. Os Estados Unidos enviaram mergulhadores para resgatar o que acreditam ser equipamentos de espionagem do balão chinês, derrubado na Carolina do Sul. Enquanto aumenta a pressão sobre o presidente do país, Joe Biden, para retalhar Pequim com novos controles de exportação de tecnologia sensível. O balão, supostamente do tamanho de pelo menos 2 ônibus escolares, e seus sensores estão a 15 metros de profundidade espalhados por área de 11 quilômetros perto do Matlin Beach, na costa atlântica. Esperava-se que mergulhadores e guindastes operando da superfície o recuperassem nos próximos dias, potencialmente dando aos analistas de inteligência uma visão crucial sobre as capacidades de espionagem chinesas. Ou seja, eles vão pegar o balão e vão saber se de fato era ali uma espionagem. Pois é, enquanto a China diz que dispositivo era um dirigível de pesquisa climática que se desviou do curso, os Estados Unidos argumentam que fazia parte de um programa de espionagem mais amplo de Pequim. Com isso em mente, o governo de Joe Biden avalia quais severa e rapidamente retalhar. Quais seriam ali as retaliações, né? Disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Então, como vocês sabem, os Estados Unidos não leva desaforo para casa de maneira nenhuma. Então já mandou derrubar ali o balão, vai analisar o que de fato estava contido naquele balão e se de fato for algo de espionagem, China, eu queria lhe informar que se preparem que verão aí medidas de retaliação, vamos dizer assim. Não que um jato vai lá, não que vai começar uma guerra, mas não. Eles podem diminuir aí os seus laços de exportação e exportação de ambos os países. E como nós sabemos, Estados Unidos, primeiro mundo, China também. Estados Unidos aí, a potência econômica do planeta. A China também está aí querendo se igualar a isso, não é? Vamos aguardar os momentos que se seguem, beleza? Volte aqui para mim agora. Pois bem, meus amigos, pois bem, minhas queridas amigas, como nós acabamos de verificar, confusão no Brasil, confusão em Brasília, confusão nas redes sociais que estão querendo aí regulamentar, não é? Confusão em outros países. E como eu sempre falo aqui para você, nós precisamos entender a política, não só no Brasil como no mundo também. Não precisa você gostar. Eu particularmente odeio política, mas eu procuro entendê-la para que eu possa melhor ter uma visão sobre isso tudo. E o nosso Brasil, de fato, está enfrentando grandes problemas. Isso aí já vem acontecendo há muito e muito tempo, não é? Mas agora está cada vez mais. Judiciário querendo se envolver no legislativo, querendo se envolver no executivo, e tá essa mistura de poderes. Temos que dar um basta nisso. Dizer, olha, você tá aqui, você aqui, você aqui. Cada um no seu quadrado. Lembra da música? Então, judiciário no seu quadrado, legislativo no seu quadrado e executivo no seu quadrado. Pelo que eu tô vendo, apenas o legislativo tá no seu quadrado, apenas o Congresso. Judiciário e executivo tá aí tentando se envolver naquilo que não é da sua seara, não é? Mas venhamos e convenhamos. O que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Gostaram do vídeo? Curte, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!